Graças a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra aí sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 7. Glória a Jesus. Já encontraram o capítulo 7? Amém. Nós vamos ler a partir do versículo 11. O filho da viúva de Naim. Vamos tratar de morte e de vida. E glória a Deus. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que já era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é Deus e não se ocultou a nós, humanos, falhos, limitados e pecadores. E muito mais fez o Senhor para a nossa salvação. Nos deu o Espírito Santo, Ele que é responsável em nos convencer. E essa noite é uma noite de necessidade de ajuda para nós. Meu Deus, nos ajude, nos convença a convencer-nos a essas realidades, meu Deus, que diz respeito ao teu poder miraculoso, que é a favor de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aplauda Jesus e pode se sentar. Glória a Deus. Algumas histórias da Bíblia, no mínimo, é muito curiosa, porque quando a gente faz a leitura dela e se aproxima mais para entender a razão, a gente não encontra. História como o endemoniado de Gadareno. Jesus atravessa um mar revolto, acalmando a tempestade, acalmando o mar, não ensina ninguém, não faz milagre, não faz nada, chega lá em Gadara, diante de um homem endemoniado, que não pediu ajuda, que ninguém orou por ele, que ninguém fez nada, e ele chega lá e liberta o sujeito e volta. Um acontecimento único. Aquele homem que está há 38 anos paralisado dentro de um tanque, esperando um mover de uma água, um lugar idólatra, um lugar que não era nem para Jesus estar ali,
como judeu. E ali chega Jesus, sem mais nem menos, chega para o homem e diz: ei, você quer ser curado? Aí ele, como muitos ainda hoje, que não sabe nem o que quer. Não sei se eu quero, não tem ninguém que me lance no tanque. Pessoas indecisas para tudo. E o que há de gente indeciso, gente, misericórdia. Pessoas sem uma tomada de decisão, sem saber o que quer. Você acredita que no nosso meio há muitos, se você fizer uma pergunta direta acerca de uma tomada de escolha, ele não sabe dizer o que quer? Existe muito, irmão. É porque a gente não vai fazer esse tipo de prova. Mas se eu chegar agora e perguntar um por um, quando chegar no último ele tem facilidade, mas o primeiro que eu perguntar, não fizer uma pergunta para ele me responder de imediato, provavelmente ele vai ficar um pouco tímido, sem saber o que dizer, porque não tem uma ideia. A maioria não tem ideia realmente do que ele quer. O que é que eu quero de Deus, o que é que eu quero com Deus. E aqui mais uma história muito interessante e curiosa, a história dessa mulher. A mulher, o marido já tinha morrido, ela já tinha enterrado. Agora vem o velório do filho. Só que dessa vez, quem vem ao encontro dela? Jesus. Quem pediu? Quem intercedeu? Sem mais nem menos, ele chega e olha e se compadece. E olha que a situação dessa mulher era uma situação difícil, porque às vezes nós lemos uma informação dessa, ouvimos acerca de um assunto desse e imaginemos como no dia de hoje. Mas essa situação não é como o dia de hoje. Dia de hoje, a mulher fica viúva, procura logo um meio para se aposentar. Vai buscar o recurso, porque precisa de uma fonte de renda. Se o marido trabalhar, vai procurar os direitos do marido para favorecer. Naquele tempo tinha isso não. A mulher, no caso, ela tinha um filho, havia nela uma esperança, porque era a regra da época. O filho ser o cofre forte da mãe. Aquele filho teria responsabilidade. Por isso Jesus disse lá na cruz: eis aí teu filho, com João, eis aí teu filho, olha. Eis aí tua mãe, que Maria já era viúva. E João teria, Jesus, a responsabilidade para ele cuidar dela, suprir as necessidades dela. Então é um contexto bem diferente. Porém, com toda essa ausência que naquela época existia de favorecimento, Deus já existia. Aleluia. Deus já existia. É por isso que a Bíblia diz que é necessário a gente crer. É necessário crer. Você está aqui porque você crê que Jesus está aqui. Ou tem algum aí que não crê que Jesus está aqui? Porventura tem algum que não, eu não acredito que Jesus esteja aqui não. Talvez você não tenha coragem de dizer que Jesus não está aqui, eu não acredito. Mas se você não acredita que Jesus está aqui e quer tirar prova, você olha de lado que você vê Jesus. Jesus está na pessoa que está do seu lado. Aleluia. Aí você vai firmar a sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante, quando a gente compreende ele, porque ele nos torna nós. Aleluia.
O evangelho não é eu, é nós. É muito interessante isso. Hoje em dia, o evangelho não é o que o evangelho, eu vou deixar para a mensagem, não é o evangelho que eu entendo como salvação, porque o evangelho é outra coisa. O evangelho é Jesus Cristo, e o evangelho salva. Não salvo eu, não salvo o meu egoísmo, não salva o meu sonho. Jesus não salva isso de nós. Ele não salva isso de nós. Ele salva a nossa alma, porque é por meio da salvação da nossa alma que nós tornamos com Ele nós. Por isso que Ele disse, é para nós ficar onde eu estiver, esteja vós. Há uma unidade. Aleluia. No final vai ser nós, o Pai, o Filho e o Filho. O Pai e o Filho de Jesus, e o Pai e o Filho doado por Jesus. Uma coisa só. Tira o egoísmo, ele salva o homem do egoísmo dele. Glória a Jesus. Então aqui Jesus encontra essa mulher nessa situação, e diz a Bíblia que Jesus se compadeceu. Jesus se compadeceu. E o que eu acho interessante dessas histórias aqui é o que Paulo escreve no capítulo 15 de Romanos, no versículo 2 e 3. Ele diz que tudo que escrito está escrito para o nosso ensino. Isso aqui está escrito para o nosso ensino. Só está escrito isso aqui para o nosso ensino. E o que é que Paulo diz? Escrito está para o nosso ensino, pela paciência e a consolação das Escrituras. Está escrito para que eu, com paciência, diante da minha circunstância, diante da minha dor, do meu sofrimento, daquilo que não está cooperando comigo, eu tenha consolação. Por onde? Pela Escritura. Porque a Escritura é Deus que está falando conosco. Dá para você crer que Deus está falando com você? Sim. Pois muito bem. Então, Jesus olha para aquela mulher e se compadece. Se compadece do que ela estava vivendo. Mas Jesus se compadece do que ela vai viver, porque ela perdeu a única esperança. Aí Paulo diz: está escrito para a nossa consolação, para nossa. Então, o que está escrito, ele edifica a nossa vida, consola e fortalece a nossa fé. Essa palavra aqui, ela vai instruir, vai consolar e vai fortalecer a sua fé. Você crê nisso? Sim. Amém. Então essa mulher, Jesus se compadece dela pela situação que ela ia viver, porque a perda dela não é no que ela poderia construir, mas no que seria construído pelo filho dela para ela. Aí veio a morte, tirou o menino. Glória a Deus. Pensa a situação. Pessoas perder a única companhia já é ruim. Aí tira o menino, porque a morte vem e leva. A morte leva velho, leva novo, leva crente, leva não crente, leva viciado, leva quem é liberto. Ela vem, uma hora não sei quando vem. Você acredita que a morte vai vir ao seu encontro um dia? Sim.
E você acredita que uma única consolação que a Bíblia diz, e esperança de consolação da Bíblia, é Jesus Cristo? Sim. Pois é preciso estar em Jesus, para quando ela vier, ela sabe que vai fazer apenas um exercício, mas ela não vai poder cumprir todas as metas, vai fazer só um, porque você tem dono, você é de Jesus, e a Bíblia diz: se você crer nele, ainda que você morra, você está vivo. Então ela sabe que você não vai morrer. Você crê nisso? Sim. Pois é, e vai lutando para perder o medo da morte. Então Jesus olha para aquela mulher que a morte levou o menino, e a morte é o quê? Diante para o outro, perda. A mulher perdeu o quê? O filho. Perdeu por quê? Que morreu. Olha, houve uma perda da mulher. A morte veio, matou o menino, e a mulher perdeu o menino. Você já ouviu nas escrituras alguém pregar, você lê que Jesus disse: o diabo vem para matar, roubar e destruir? Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Porque aquilo que o diabo tira de você, rouba de você, pela sua fé em Jesus Cristo, Jesus pode restituir. Você crê nisso? Sim. Pois nessa noite aguça a sua crença e altera o posicionamento da sua fé, porque o que o diabo está fazendo e tirando para você ter perda, crê em Jesus, que Jesus vai trazer a restauração, vai ressuscitar, vai dar vida, e você terá de Deus aquilo que o diabo estava tentando tirar. Glória a Jesus. Então, irmãos, a perda não é apenas a morte. A gente pode ter perda de emprego. Eu já perdi o meu emprego, uma época, uma situação, eu crente, no momento que eu não podia perder, mas era de jeito nenhum. Mas eu perdi. E eu perdi de uma forma muito triste. Porque eu estava construindo um templo, e o responsável pela construção era um presbítero da igreja, e porque um outro irmão criou uma história envolvendo meu nome, o presbítero, que era responsável, me demitiu. Mas a questão não foi só a perda do serviço. A questão foi assim: ele mandou um portador de manhã, na hora que eu estava vindo para o serviço, o portador chegou lá e disse: precisa isso aí não, porque o presbítero fulano mandou dizer, que era o responsável, que lá não cabia mais você. Você fosse lá e pegasse as suas troçadas. Então não foi só a perda do serviço. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que Deus, ela nos cobriu com um manto de alegria. E quando é que isso acontece nas nossas vidas? É nesses momentos da perda. Quando você tem a perda e não se volta para falar mal, para reclamar, para murmurar, para se maldizer, mas simplesmente você entrega ao Senhor. Aí, Senhor, tinha sido preparado, mas foi, e eu preciso. Foi a minha oração. 2 dias depois, o meu serviço foi restituído. Aquele que disse que eu não cabia lá para levar minhas troçadas, teve outro que teve um peso maior.
Disse: eu quero ele de volta trabalhando. E eu trabalhei, continuei o serviço. Restituiu a alegria. Essa noite, irmão, nós estamos aqui para entender isso. O que Deus está falando, que das possibilidades que há de perda na nossa vida, mas também da crença que eu tenho, do credo que eu tenho, que possibilita Jesus retornar, restaurar e até fazer um milagre na minha vida por causa daquilo. Quantas amizades a gente não perde? Quantas amizades? Houve alguma coisa e a amizade, e houve a perda. Igreja é muito comum a gente ter irmão com a gente, e por alguma razão, não vai não, vou dar um tempo, vou não sei para onde, não sei o que, aí vai. E vai mudando com a gente. E vai mudando. Pedro diz que é assim que a gente tem que se portar. Olhar para a pessoa e entender que não está mais com nós, porque ele não era um de nós. Ele vai ser um de outro lado, mas de nós ele não é. Por isso que ele foi. Porque se ele fosse de nós, ele não ia. Os que é de nós fica com nós. Entende? Que o evangelho é nós e não eu. E quando a gente não tem o nós, a gente tem o eu. E o eu leva a gente para onde a gente vai embora. Aleluia. Nós perdemos, irmãos. Nós perdemos unidade dentro do relacionamento. Existem tantos casais, mas eu dei assistência, eu fazia o programa, eu dava assistência a casais. Tantos casais que vivem junto. A mulher faz a comida, o homem bota a comida dentro de casa. Eles estão vivendo casal normalmente, mas que eles não têm unidade. Eles não têm unidade. O que é isso? O mesmo corpo, seu mesmo corpo. Quando perde a unidade, você mulher, você homem, presta atenção nisso aqui. Quando perde a unidade, quem gera no meio do casamento é o egoísmo. Aí o seu egoísmo faz dizer: traga isso para mim, faça isso para mim, venha, vá. Mas você observe que tudo aquilo que venha, vá, faça, tem ao momento que ela tem a necessidade que seja você. Mas não é nós, é eu, o meu egoísmo, o meu direito. Aí não faz pelo outro, aí deixa de ser nós, para ser eu. Aí a Bíblia diz, lá em Tiago, você pede, mas não recebe, porque você só pede para o seu interesse. Você não se lembra do outro. Você está de lado do outro. O outro precisa de uma ajuda, mas você não ajuda. Mas quando você quer ajuda, ei, me ajuda aqui. Deixa de ser nós. Aleluia. Aplaudem a Jesus, vocês estão muito tristes. Glória a Deus. Então, pela paciência e a consolação das Escrituras, você vai ser edificado, você vai ser consolado, você vai ser fortalecido na fé. Essas três coisas vão acontecer na sua vida. Se você estiver entendendo isso hoje. Aqui o texto diz que Jesus chegou e se compadeceu. O que foi que aconteceu?
o povo viu a obra. Aí disse assim: bateu um temor. Bateu um temor e o povo dizia: um grande profeta está no meio de quem? Nós. Por que não disse está no meu meio? Porque não existe o eu, existe nós. O evangelho é para nos tornar nós. É por isso que o evangelho no Brasil é essa coisa aí horrível que a gente se vê na internet, na televisão, porque a gente quer que as pessoas se salvem, mas as pessoas a gente quer que as pessoas se salvem sendo uma como eu sou, crente. Aí a pessoa olha para mim e não vê nada em mim que indique Jesus, só a minha conversa que sou crente. Mas no dia que você fizer em Cristo, nós, para ir até antes, que antes não tem nós, tem eu, e eu vou junto com Jesus para ir buscar antes, para ser nós. Aí ele conhece a Jesus, e ele é nós, com Jesus e comigo. Mas a gente evangeliza para a pessoa vir para a igreja, evangeliza para ser como a gente. Eu sou crente há muito tempo, e Deus me livre de deixar de ser crente. Jesus agiu naquele momento e o povo reconheceu, bateu o temor. Deus agiu no meio do seu povo. Deus agiu. Você crê que Deus está aqui hoje? Ele está aqui para quê? Para agir no nosso meio. Ele está agindo pela palavra. O Espírito Santo está aí por dentro, fazendo uma varredura, uma limpeza, tentando lhe convencer, aleluia, para que então a sua fé entre a ação e o milagre aconteça. Hoje, do caminho de casa até o encontro de Jesus, aquela mulher veio em lágrima. Eu não sei como foi o seu dia, nem a sua trajetória dali para cá, de sua casa para cá, mas eu sei de uma coisa: os acontecimentos que estão fazendo você ficar triste, estão fazendo você chorar, estão pondo dificuldade, hoje esse encontro pode mudar a sua história. O milagre é presente na tua vida. O pessoal viram e disse: olha, um profeta, um grande profeta apareceu no nosso meio. Deus visitou o seu povo. Glória a Jesus. É muito bom, irmãos, quando a gente compreende as coisas, entende. Mas você sabe, quando você entende as coisas, e dependendo do que você entendeu, essa coisa que você entendeu lhe cobra a maior responsabilidade. E aí é onde entra a questão do cristão de hoje em dia. Eu sempre digo, quando Deus mostra uma coisa para você, não é para outra, é responsabilidade sua. Eu vou por aqui, topei numa pedra, olho para trás, é responsabilidade minha tirar, para outro não topar. Vou deixar essa desgraça, eu quero que outro largue eu já canelei eu quero que outro bata também. Aleluia, glória a Deus. Deus visitou o seu povo. Quando nós entendemos, irmão, isso aí, então existe uma cobrança maior. O que foi que Jesus disse? A quem mais é dado, a quem mais é dado. Por que é que às vezes eu me queixo com os obreiros?
E eu não me queixo com os outros. Porque aos obreiros foi dada a honra de separação para ser obreiro, para servir, para atender, para pregar, para fazer isso, fazer aquilo. E quando a gente precisa, cadê? Aí você imagina. Quer dizer que na hora da separação você, é de Deus, eu estava com muita vontade mesmo. Aí você crê. Mas você não crê do que Deus vai cobrar de você porque você está sendo relapso com o que você tem? Claro que Deus vai cobrar, meu filho. Olha, a palavra de hoje de manhã, que eu preguei aqui para a irmã Josilde, para mim, foi esta aqui. O culto da manhã, a palavra foi essa aqui, olha. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto. Deus não é o quê? Injusto. Para se esquecer, está vendo? Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do que você faz, do seu trabalho. Obra e trabalho significa o seguinte: sua função e do que você vai desenvolver sobre a sua função. A sua função é varrer aqui, mas para varrer aqui tem um montão de cadeira pelo meio, aí entra o trabalho. A obra é varrer, o trabalho é tirar as cadeiras e montar as cadeiras. Escute bem. Então Deus não é injusto para que se esqueça, para se esquecer da vossa obra e do trabalho, de amor que para com o seu nome. Deus não é capaz de esquecer o que você faz? Com amor. Porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, faça por amor do nome do Senhor. Não é o meu trabalho, não é o meu esforço que vai aumentar a pedra do meu galardão, não, irmão. É quando eu faço aquilo com amor. Eu tenho amor por o que eu estou fazendo. Só fazer não resolve nada diante de Deus. É por isso que Jesus disse que aqueles que só faz o que manda é inútil, porque só está fazendo o que é ordenado. E é para você ter predisposição para fazer aquilo que não foi dado ordem, mas que você vê, que você entende, e por amor do Senhor você faz. Aí ele vai dizendo: por amor do seu nome, mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servi. Eu já fiz isso, não faz mais nada não. Servistes e servis. Não para. Vou esperar para fulano vir me ajudar. É muita coisa para mim. Serviste e serviu. Aí a maioria das pessoas só quer fazer se for coisa grande, se for coisa que eu faça e o céu, oh, glória, todo o céu abriu. Olha aí, o irmão e a irmã fazendo esse. Misericórdia. Faça aquilo que tem que ser feito. É pequeno, então eu vou fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então essa obra que Jesus fazia por amor a Deus. Ele fazia por amor a Deus. Então ele fazia e as pessoas percebiam. Ele fazia e as pessoas têm temor. Vocês nunca lutaram com... Eu lembro quando eu comecei a dirigir uma igreja aqui, tinha uma irmã aqui que era a responsável pelas orações, a irmã Silene. Quando chegava o horário de eu vir para a oração também, ela, irmã, lá vem o responsável, o dirigente, lá vem o irmão. Batia um temor, uma responsabilidade.
Hoje, lá vem um pastor, por onde aquela bestada vai? O que você vai fazer aqui, pastor? Está perdido? Não sabe que o pastor é um homem designado por Deus para lhe edificar. Mas os crentes hoje em dia perderam a honra aos seus líderes. O pastor vai, você pode falar comigo? Posso? Aí você começa, espera aí, deixa eu fazer aquilo ali, espera aí, disso aqui. Não dá atenção devida. Eu pelo menos não reclamo, não digo nada, eu só oro a Deus, tá aí Deus, aquilo que o Senhor me orientou eu não pude fazer, não houve oportunidade, só oro a Deus. Eu sei que vocês são meus amigos, minhas amigas, tem toda a liberdade comigo, mas você não pode esquecer, sempre que eu for à casa de vocês, você fica nessa expectativa, como se diz, com a orelha em pé, porque pode não ser só uma passagem, pode eu ir com o propósito de Deus, e muitas casas de vocês eu fui e voltei e orei a Deus e não aconteceu nada, e eu fiquei observando e não aconteceu nada. Aleluia. Jesus olha para a mulher que tinha perdido o marido, agora chorando porque a vida dela ia se tornar difícil. Aí Jesus se compadeceu. Eu não posso deixar me levar, irmão, pelo que os outros dizem. Eu tenho que me deixar me levar pela convicção que eu tenho, aquilo que eu creio. Eu estou passando por isso, fazer como Jó disse, eu sei que meu Redentor vive, e de uma hora para outra ele vai se levantar a meu favor. A gente não pode deixar se levar pelo que os outros dizem. Você não pode nem dar atenção no que os outros dizem, você tem que estar convicto, eu creio nisso. Eu creio que o poder ressuscitador de Jesus está em mim para ressuscitar. Ressuscitar não está se tratando apenas de morreu e ressuscitou, não. Até porque essa história dessa não é ressurreição, é restauração, porque só há uma ressurreição. A gente é quem dá o título, ressurreição, mas não é ressurreição, é uma restauração. Restaurou a vida, trouxe a vida de volta. Ressurreição é uma, em que ainda vai vir. Glória a Deus. Então Jesus, ele olha e se compadece e toma atitude em direção àquilo que ela perdeu. É porque às vezes, irmão, a gente quer que Deus venha até nós fazer aquilo que nós queremos. Não, irmão, Deus vem para fazer aquilo que interessa fazer, que é importante para Deus fazer e é importante na nossa vida. Não interessava ele vir até a mulher e dizer, eu vou arranjar uma pessoa para dar de comer, eu vou arranjar um emprego, eu vou botar um senhor. Não adiantava. A questão era o filho. Então ele foi para o caixão, Ei, levante. O cabo se sentou, já se sentou falando. Aí a Bíblia diz, quando ele tocou no esquife, o cabo se sentou, levanta, o cabo começou a conversar. Aleluia. Porque é isso, irmão, uma das realidades do crente. O crente tem que ser falador, irmão. Pastor, mas eu não tenho assunto. Eu sou uma pessoa que eu não tenho assunto. Não tem assunto. Não falta assunto para você falar. Olha, quer ver como você tem muito assunto? Eu não tenho assunto, não. Tem. Você sabe que eu sou crente? Não. Pois é, rapaz, minha vida era assim, 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 assim. Aí eu aceitei Jesus, minha vida agora é assim, assim, assim. Você sabe onde eu congrego? Não, foi você, eu congrego no Restaurador Divino. Você sabe onde eu moro? Não falta assunto, não. Você já ouviu dizer que Jesus é bom, o diabo não presta? Falta assunto?
Não falta, irmão. O negócio falta assunto que a gente quer falar das coisas comuns, do fuxico do dia a dia, da internet, da vizinhança. Tu vai contar aquilo ali que aconteceu? Não, pois eu vou contar o que foi que aconteceu. Olha, o filho de fulano, a filha de fulano, fulano de tal. Viu? Você vem dali, vem. Você viu quem é que estava lá no cemitério, lá na igreja do católico ali, na igreja Santo Antônio? Você sabe quem é aquela pessoa que está morta? Não sei. Ah, meu Deus, quem será, hein? Eu não sei. Aí tem interação. Eu quero saber. Eu quero saber se você tem assunto sobre aquilo que te salve, irmão. Aquilo que vai edificar a sua vida, aquilo que vai transformar a tua vida, aquilo que vai te alicerçar, aquilo que vai trazer esperança, que vai dar aumento da sua fé, que traz a consolação, que traz a paciência porque você tem um contato com isso aí no momento difícil, aí você esperei com paciência no Senhor. Você vai ter paciência. Amém? Aplauda Jesus aí por essa restauração para a sua vida. E glória a Deus por isso. Amém.